um morador pediu para rever as contas que já estavam aprovadas. O síndico ficou sem saber o que fazer e buscou orientação jurídica. Você vai saber agora quais são os caminhos a seguir nesse caso. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, síndico, advogado, corretor de imóveis ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais da vida em condomínio. A prestação de contas é um dos momentos mais importantes para o síndico na gestão. É ela que vai avalizar aquela gestão ou que vai derrubar aquele gestor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa saber que o Conselho Fiscal, ele não aprova contas. Ele emite parecer favorável ou desfavorável à aprovação de contas. Se ele emitir um parecer desfavorável, a Assembleia, mesmo assim, pode aprovar contas. É importante que exista uma transparência na gestão. É importante que exista uma auditoria preventiva. Para quê? Para revalidar os atos daquele síndico. Logicamente que tem que ser uma auditoria de primeira linha. Essa auditoria tem que ter sido aprovada em algum momento ou pelo Conselho ou pela Assembleia. Apesar de que ele ocorre apenas na Assembleia, ele é resultado de um caminho todo percorrido durante o ano. E para que essas contas sejam aprovadas, é importante a transparência e é importante que a previsão orçamentária seja verificada mês a mês. E se em algum momento essa previsão orçamentária destoar daquilo que está sendo gasto, é importante que o síndico chame uma assembleia extraordinária e adeque ao conselho. Muitos síndicos caem porque acabam gastando mais do que aquilo que eles previram na previsão orçamentária inicial. É importante que o síndico saiba que ele deve fazer uma projeção daqueles números, ele precisa explicar algumas situações pontuais. Logicamente que numa assembleia de prestação de contas, ele não vai abrir 12 calhamaços ali realizados ao longo do ano. Imagina um condomínio com 10 edifícios, imagina o tamanho dessa prestação de contas. Ele não vai chegar ali e esmiuçar isso naquele momento. É algo que é feito durante todo aquele momento da gestão, mas naquele momento oportuno é importante que ele apresente um resumo, que ele projete os grandes grupos de contas para que aqueles que estão lá na Assembleia se sintam familiarizados com todos aqueles números e possam emitir ali a sua opinião, aprovando as contas, que é sempre o grande objetivo. Então agora nós vamos escutar um pouco da minha entrevista com o João Paulo Rossi, que é um grande amigo, advogado da área condominial, e vocês vão ter o prazer de conhecê-lo agora. E a entrevista de hoje será com o João Paulo Pascoal, meu amigo, prazer estar com você aqui hoje. Prazer todo meu. Vamos falar um pouco sobre a prestação de contas. A gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de todo síndico. Tem um amigo que costuma dizer que o síndico sofre de TPA, tensão pré-assembleia. E essa tensão pré-assembleia muitas vezes está relacionada com a prestação de contas. João, o que você acha que o síndico deve fazer para que ele tenha as contas aprovadas? Qual o caminho a seguir? Não é aquele momento da assembleia que as contas vão ser aprovadas. Eu queria que você passasse um pouco da tua experiência. É isso mesmo, Rodrigo. É como na vida nossa, antes tem um namoro para chegar no casamento. Para chegar no sim da Assembleia, o síndico deve preparar esse assunto, deve enviar periodicamente as informações mastigadas aos condôminos, deve estar à disposição de todos para verificação de contratos, documentos. Então a Assembleia em si é o ápice desse ato, a aprovação de contas, porque é materialmente impossível fazer-se a conferência ali, no aqui e agora. Ali é o momento do sim ou do não. Por isso que é importante que o síndico siga isso que o João Paulo falou. É um trabalho todo de uma gestão. Não vai ser aprovado naquele momento. Logicamente que legalmente, aquele momento é o ponto legal para aprovação, mas não é o ponto inicial para que a pessoa tome ciência das contas do seu prédio. É isso mesmo. O condomínio é uma comunidade de norte democrático, participativa. Só que a democracia não funciona quando não há participação.
Por isso que o síndico deve incentivar esse contato, essa verificação prévia, esse diálogo, que ele documente o envio de tudo isso por meio de uma circular, um extrato, balancete. Hoje em dia tudo isso costuma estar na própria internet, não tem papel circulando, é tudo por meio de contato virtual. E para chegar na Assembleia, está seguro, está consciente de que fez um bom trabalho e aquilo deve ser aprovado. João, a palavra que eu mais gosto é transparência. Então o síndico às vezes tem medo de chegar na Assembleia e apresentar os números. Eu acho que ele deve previamente, como você também mencionou, apresentar todos os balancetes, inclusive seguindo com aquele edital, um resumo, logicamente, que é sintético do que ocorreu nos últimos 12 meses. Você também concorda com isso? Sem dúvida alguma, né? O engano que alguns têm é que o envio desse tipo de documento, ou disponibilizando via internet, supre a realização da Assembleia. Isso não é verdade. Essa burocracia legal, ela tem que ser cumprida. O sim deve constar de uma Assembleia de condôminos. O Conselho aprova contas? Não, o Conselho é o órgão auditor previsto na própria lei. E como órgão auditor, isso está escrito na maior parte das convenções. Ele se posiciona a favor ou contra da aprovação e deve justificar o porquê da não aprovação. Então ele deve pontualmente dizer qual é o motivo que leva à não aprovação. Ele não aprova ou desaprova nada, ele apenas aconselha. Quem aprova as contas é? É a própria Assembleia, né? O destinatário das contas é a coletividade, não é o individual, não é o conselho propriamente dito. O Conselho emitiu um parecer desfavorável, a Assembleia pode aprovar as contas? Sim, a Assembleia tem a posição majoritária sobre o que acontecerá com as contas. Quem decide a respeito é a Assembleia. O Conselho, como o próprio nome diz, se posiciona a favor ou contra. Não é ele que aprova ou desaprova. Como o síndico vai se proteger disso? Tendo uma auditoria. Se aconselha essa auditoria no condomínio? Eu tenho uma certa reticência com relação à auditoria, porque eu penso que ela não pode ser banalizada. Ela serve para situações em que nós temos elementos palpáveis para nós contratarmos essa auditoria externa, né? O arroz com feijão previsto na lei é o conselho funcionar como órgão auditor. Agora, obviamente, em situações extremas em que nós temos elementos, a auditoria terá esse valor de nos auxiliar. João, agora vamos entrar numa questão muito importante, onde eu tenho aí ido de norte a sul e os síndicos têm perguntado, e eu sei que é um assunto que você domina. As contas aprovadas podem ser rediscutidas? Antes de você responder, eu vou resumir para você que está nos ouvindo. Então, as contas foram aprovadas em Assembleia, depois de alguns meses ou depois de alguns anos, vamos ver o limite disso, essas contas podem ser reexaminadas? Sim. Se sim, em que condições? Vamos lá, a rigor, o que foi aprovado pelos condôminos democraticamente passa a ter uma presunção de regularidade e de legitimidade. Só que não é uma presunção plena, ela pode ser derrubada. Derrubada não com relação ao mérito das contas, se as contas estavam boas ou ruins, mas sim com um argumento novo, se trazendo algum vício que invalida aquele ato jurídico à Assembleia. Então, me refiro a coação, dolo, falsidade documental, simulação, que, aliás, são fatores que acabam anulando vários outros atos jurídicos. Anula os atos jurídicos em geral. Agora, qual é o dilema disso tudo? Vai surgir dentro do condomínio essa discussão? Obviamente que não, tem que ser por meio de ação judicial. O foco, portanto, será de se anular a Assembleia que aprovou as contas. E, por consequência, as contas acabam sendo derrubadas. Ou seja, a presunção relativa, então, em tese, as contas aprovadas são boas, salvo se ocorrer algum vício, erro, dolo, coação, e isso não ocorre de forma administrativa. Precisa passar pela análise judicial. Exatamente isso. A pessoa, ou um grupo, né, uma coletividade, deve promover uma ação judicial com o fim de anular a Assembleia em que se deu a aprovação de contas. Prazo para anulação de Assembleia? O Código Civil estabelece o prazo de 2 anos para que se anule o ato Assembleia. Artigo 179 do Código Civil. Código Civil, né? Então, como todo aluno de direito acaba aprendendo, o direito não socorre os que dormem. Se você tem interesse, se você tem esse argumento, que é um argumento de peso, um argumento delicado, você deve trazer o mais rápido possível, é o ideal, né? Alguns condomínios passam por situações muito complicadas, então síndicos que não têm as suas contas aprovadas simplesmente por questões políticas. Eu posso, no seu entendimento, João, não aprovar as contas e simplesmente deixá-las
a Deus dará? Qual é o caminho? Eu posso imputar um prazo para que essas contas sejam reexaminadas? Sua pergunta é muito boa, porque é muito comum na prática, né? As pessoas acabam negando a aprovação de contas sem fundamento, sem explicação. É como se eu estivesse acusando o síndico de ter feito algo errado sem dar a menor explicação do meu senão, do meu obstáculo. Então isso é fundamental. Você tem algo contra, você tem que pontuar, fundamentar, até para dar a chance ao síndico de se reexplicar, de trazer novos elementos, de corrigir, né? Do contrário, isso vai acabar no judiciário. Vai acabar por meio de uma ação de exigir contas, quando é o condomínio que toma a iniciativa, é um procedimento especial, ou, pelo procedimento comum, o próprio síndico quer se ver livre das contas, quer dormir tranquilo, não obteve pela via extrajudicial, ele vai promover uma ação de dar contas. Isso é muito importante. Então, o síndico tem sim ferramentas para que, quando as suas contas não são aprovadas, primeiro de forma extrajudicial, o que ele deve fazer? Ele deve não tomar o calor da situação ali naquele momento e sim estabelecer um prazo. Olha, as contas não foram aprovadas, por favor, no prazo de 30 dias, emita um relatório sobre quais são essas questões que foram levantadas para que elas sejam reexaminadas. Caso a Assembleia assim não o faça ou já perdeu a eficácia do mandato daquele síndico, o que deve ser feito? O síndico ele pode entrar com uma ação contra o condomínio exigindo que essas contas sejam reexaminadas ou judicialmente. Agora, uma coisa que deve ser dita, Rodrigo, e nós como advogados sabemos bem, o processo sempre é o último caminho a se trilhar, porque é o mais demorado, é o mais doloroso, é o mais custoso, é o mais oneroso, né? O requisito para se aprovar as contas é muito simples, é se ter aprovação da maioria dos condôminos. Então, por que não investir nesse ponto delicado e obter essa satisfação? Como nós falamos no começo, a aprovação das contas é apenas o final de um caminho que começa com uma gestão transparente, com o site, a informação no site, o envio de boletos de forma sintética e analítica, o esclarecimento de dúvidas. O síndico ele deve prestar contas em assembleia e sempre que solicitado, conforme estabelece a legislação. João, agradeço imensamente a sua presença. Com certeza esse programa está muito interessante para quem está nos assistindo. Queria que você deixasse uma mensagem final. Foi uma honra estar aqui, uma alegria rever o amigo. Conte sempre comigo. É um prazer. Sempre. Obrigado. Tudo que envolve prestação de contas, valores, sempre acaba dando pano para manga. Então os gestores precisam estar muito bem orientados e tomar muito cuidado para que não tenham problemas nesse caminhar, nessa sindicância, ou sendo conselheiro ou gestor do condomínio. Chegamos ao final do programa, agradeço imensamente a sua audiência, não deixe de nos seguir nos nossos canais e até o próximo programa.